Primeira carta de Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Nós estamos, nesses últimos domingos, falando sobre esse tema, o olhar de Deus. Hebreus 4,13 diz que os olhos de Deus veem todas as coisas, todas as criaturas. Não há nada encoberto diante dele. Não há nada que esteja invisível ao seu olhar. Deus contempla absolutamente todas as coisas. Mas, se Deus vê a todos, qual o sentido do texto que nós lemos? Por que dizer que os olhos de Deus estão sobre os justos, especificamente? Porque, afinal de contas, se Deus vê a todos, Deus vê aos ímpios também. Se Deus vê todas as coisas, Deus vê os pássaros também. Então, parece redundante, parece desnecessário dizer tal coisa, que os olhos de Deus estão sobre os justos. Ora, Deus vê todas as coisas, os olhos dele estão, na verdade, sobre tudo que existe. A questão é que Deus não vê todas as coisas com o mesmo olhar sempre. O olhar de Deus sobre o justo não é o mesmo olhar de Deus sobre o ímpio. Veja que o versículo diz: os olhos de Deus estão sobre o justo, mas o seu rosto é contra os que fazem o mal. Deus não tem o mesmo olhar sobre o justo que tem sobre os pássaros. O olhar de Deus sobre o justo é um olhar que assume significados diferentes. Deus vê todas as coisas, mas Ele não vê necessariamente com o mesmo olhar, com a mesma intenção, com a mesma atenção. Nem toda criança da praça recebe o mesmo olhar do pai. Então, se você é filho, se você é filha, por meio de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, pode estar certo que o olhar de Deus sobre sua vida é um olhar especial, é um olhar com significado. Mas, pastor, Deus faz acepção de pessoas? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas que estejam numa mesma condição. Todos os ímpios que precisam de salvação, todas as pessoas que precisam ser alcançadas pela salvação, são igualmente amadas por Deus. Todos os filhos de Deus recebem exatamente o mesmo amor da parte de Deus. Independente de nacionalidade, independente de cor de pele, de educação, independente da condição social. Mas veja, Deus é um Deus que distingue, separa o justo do injusto. Deus é um Deus que olha de uma maneira diferente para a ovelha e para o bode. Deus é um Deus que, mesmo quando a gente não sabe, Ele olha e sabe distinguir o trigo do joio. Não tem o mesmo olhar. O Salmo 1 diz assim: Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Caminho aqui tem um sentido de vida. Ou seja, um caminho, uma vida, Deus conhece. Ele não apenas sabe qual é, Ele conhece. Conhece o deitar, o levantar, conhece os detalhes. E desta vida, deste caminho, Ele cuida, Ele cultiva, Ele protege, Ele abençoa, Ele prospera. Mas o outro caminho, a Bíblia diz, o caminho do ímpio perecerá. Esse caminho Deus não conhece. Esse caminho Deus não faz parte. Deus não está nele, não toma parte. Quando Pedro diz, os olhos de Deus estão sobre os justos, Pedro está falando que Deus não apenas vê os justos simplesmente, porque Deus vê todas as coisas.
Ele está dizendo que os olhos de Deus estão sobre os justos com uma intenção, com um propósito, com um significado, um olhar especial. Falamos que o olhar de Deus sobre os justos significa cuidado, diga cuidado. Falamos que o olhar de Deus sobre os justos significa juízo, diga juízo. O pai dá aquele olhar para o filho assim, ó, e o filho entende que o pai o está julgando. Terceiro, o olhar de Deus sobre o justo pode significar propósito, diga propósito. Hoje vamos falar desse olhar, um olhar que significa estabelecimento de propósitos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 139. Salmo 139, versículo 14, versículo 15 e versículo 16. Se a sua Bíblia não tem comentário, é só abri-la no meio. Aí vai cair em Salmos. Caiu em Salmos? Salmo 139. Achou? Versículos 14, 15 e 16. E vai jogar na tela também, provavelmente, se você está sem Bíblia. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Deus fez você de forma especial e admirável. Você é alguém especial, amém? Um ser humano que não se ama, que não se aceita, que não gosta de si, é uma crítica a Deus. Deus fez você de modo admirável, de modo especial. Tuas obras são maravilhosas, você é um ser maravilhoso. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Aí olha o que ele fala no 16. Os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu embrião. Os teus olhos me viram quando eu era uma vida embrionária. Olha essa versão, coloca essa versão aqui. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Você era uma bolinha lá. Você era uma bolinha crescendo. Os olhos do Senhor te viram. E olha o que ele diz. E no teu livro todas estas coisas foram escritas. A minha versão diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Estes versículos tiveram assim grande impacto na minha vida. Eu não sei se você acredita nisso. Não sei se você acredita. Mas isso, irmã, é muito forte. Está dizendo que Deus viu você lá no ventre de sua mãe. Quando você ainda estava na fase embrionária, ou um feto, em formação. Deus viu você. E não apenas viu, Deus estabeleceu os seus dias. E fez isso de modo oficial, porque ele escreveu num livro. É isso que o salmista está dizendo. Isso é muito forte. Significa que a minha vida faz parte de um propósito de Deus. Significa que a minha vida, ela foi estabelecida por Deus num tempo, contado em dias. A sua vida tem um propósito. O Senhor faz tudo com propósito, diz Provérbios 16:4. Ou seja, Deus fez você, Deus fez com propósito. 2 meses antes de eu ser consagrado ao ministério, eu entrei em crise. Eu comecei a achar que não queria mais ser pastor. Que esse negócio de ser pastor talvez não fosse para mim. Eu já dirigi uma igreja há uns 3 anos, 2 anos, 3 anos. Já era funcionário da igreja, presbítero. Tinha 29 anos na época. E estava no 3º ano da faculdade de Direito, da Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ. Trabalhávamos debaixo de uma escada, eu e o pastor Odilton.
Eu trabalhava de manhã e ele à tarde. E eu disse assim, eu vou procurar o pastor e vou dizer que tem muita aresta para parar. Muito problema, muita dificuldade. Eu não estou pronto, talvez meu negócio seja ser advogado. O direito começou a falar alto. Mas um amigo, que era o meu amigo, assim, mais chegado ali na igreja, pastor Otoniel, me impediu, falou, não, você não vai falar com meu pai isso. Não, meu pai tem que descer um anjo aqui do céu para consagrar um cara pastor com 20 e tantos anos, e meu pai gosta de vocês. Não, você não vai falar essa tristeza com meu pai. Eu gostava muito do pastor Santos, porque eu estava considerando muito seriamente o fato de que nada de extraordinário tinha acontecido, simplesmente eu estava obedecendo e agora seria pastor, e eu não me sentia preparado para aquilo, talvez não me sentia digno daquilo. Eu achei que era uma obra minha, uma coisa do coração do pastor apenas. 2 semanas antes, 10 dias antes, para ser mais preciso, da minha consagração, a minha mãe vem de Natal. Eu trouxe minha mãe de Natal. Ela queria ver o filho dela sendo consagrado a pastor, o primeiro pastor da família. Minha mãe era uma mulher muito simples, assim, muito simples. Minha mãe não sabia ler, desenhava o nome apenas. Mas ela cria em Deus como eu creio que essa TV está aqui. Quando minha mãe estava para falecer, ela chegou para uma das irmãs e disse assim, precisa orar por mim não. Deus falou que vai me recolher. Eu já vi, está tudo certo. Estou preparada, minha irmã. Então minha mãe era mulher de muita fé. Minha mãe chega para mim e diz assim, Mude. Jarmude fica mude. Às vezes mutinho, né? Já me chamar de mutinho não. Só para os íntimos. Mutão. Então rola, né? Aí ela falou, meu filho, está se cumprindo, né, meu filho? Não está se cumprindo a profecia de Deus na sua vida? Eu fico tão assim encantada, meu filho, porque Deus está cumprindo a profecia. E eu falei, mãe, que profecia? Aí ela falou, você não sabe da profecia? Eu falei, não, todo mundo em Natal sabe. Quando eu casei, eu fiz questão de ir lá conhecer as pessoas. A minha tia, a filha da Maria Dália, uma outra irmã da igreja, contaram a mesma palavra que minha mãe me disse, e eu não sabia, aos 29 anos. Aí minha mãe disse, pois é, meu filho. Eu estava casada com seu pai, e há 1 ano, e eu queria um filho, uma filha. Seu pai ia trabalhar, e eu ficava ali sozinha. E eu queria uma companhia. Aí ela me disse, eu fui para uma oração na casa de uma irmã, Maria Dália. E eu dobrei meus joelhos e fiquei no cantinho. Minha mãe era muito tímida, talvez pela pouca cultura, falava baixo. Ficou no cantinho dela. E ela orando. Ela falou assim, Mude. Se levantou um vaso. Quem é pentecostal sabe disso. O vaso veio marchando na minha direção. Quem acredita que Deus ainda usa vasos para falar com a gente? Amém? Eu creio nisso, irmão. Veja, eu tinha 29 anos. Eu estava há 10 dias de ser pastor. E no 3º ano da faculdade de Direito. Ela falou, meu filho, o vaso foi até mim. Colocou a mão na minha cabeça e disse assim, minha serva, eu vou te dar um filho varão que vai viver para minha obra e será um homem da lei. Quando ela falou isso, irmão, eu fui impactado. E na hora me veio esse versículo. Na mesma hora, o Espírito Santo ministrou este versículo ao meu coração e me viste. Talvez ela tivesse ali com 1 mês de gravidez, eu não sabia. Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo e me viste. Quando eu era uma substância, ainda informe, no ventre da minha mãe, e estabelecesse os meus dias, 1 a 1, antes que eles existissem. Tem uma música que diz assim,
o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. O acaso vai me proteger. Nós nunca poderemos cantar uma música como essa. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vida não é obra do acaso. A nossa vida não é guiada pelo acaso. A nossa vida não é protegida pelo acaso. Foi Ele que nos teceu. Ele nos teceu. O verbo tecer é como um tecido manual, um trabalho manual. Foi Ele que nos teceu no ventre de sua mãe. E Ele olhou para nós. E Ele fez aquilo de forma maravilhosa, diz o salmista. E Ele nos viu. E Ele construiu, escreveu uma história para nós. Ele estabeleceu um propósito para a nossa vida. Escreveu no seu livro. Escute, a nossa vida, ela tem um autor. E não apenas um autor, mas um diretor também, que conduz cada ato. Ele está presente em cada ato de tua vida, uma história. Ele estabeleceu os teus dias antes que existissem. Estava no livro dele que no dia 7 de junho você estaria aqui neste lugar. Sabe, tudo isso que está acontecendo na tua vida, talvez você diga: pastor, eu experimentei aqui uma derrota, pastor, eu tive aqui uma decepção, pastor, aqui esse dia foi legal, mas esse tempo aqui, olha, foi uma frustração, uma decisão errada. Mas escute, Paulo diz que ele vai pegar tudo isso e vai usar juntamente. Isoladamente você não entende. Isoladamente é só uma derrota, isoladamente é só um fracasso, isoladamente é só uma perda. Mas Ele está te ensinando, Ele está construindo a tua história. Paulo diz, Ele vai usar juntamente isso para o teu bem. Por quê, pastor? Porque Deus está conduzindo a tua vida para um propósito que Ele estabeleceu. Eu sei que a estrada às vezes é íngreme, é subida. Eu sei que tem pedras. Eu sei que às vezes é difícil essa caminhada. Eu sei que às vezes você diga: pastor, mas muita luta. Pastor, eu sei que tem hora que eu penso até em desistir. Mas escute o que eu vou falar. Deus está no controle da história que Ele escreveu a teu respeito. É porque o autor, ele cria um drama para que o clímax seja emocionante. É apenas um clímax que está sendo criado na tua história. Mas escute o final que Ele te preparou. O final dessa história é melhor do que você pode pedir ou pensar, diz o apóstolo Paulo. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque Ele está conduzindo a tua vida para o propósito que Ele escreveu no livro dele. E se ainda não está bem, se ainda não ficou legal, é porque não é ainda o final da história que Deus escreveu para a tua vida. Como Ele diz lá em Jeremias: o teu fim não será um fim de mal, o teu fim não será um fim de morte. Eu penso para você um fim de bem, de vida. Eu penso para você um fim que é melhor do que você poderia escrever. A nossa vida tem um propósito. Eu não sei se você já ouviu sobre o ciclo de vida do salmão. É algo muito interessante, sabe? Diz algo sobre o nosso propósito de vida. O salmão, quando ele nasce num rio de água doce. Os 2 primeiros anos de vida, ele é um peixe de água doce, onde ele vive. Depois de 2 anos, ele se deixa levar pelas correntezas do rio e vai desembocar, onde se desemboca no mar, né? E vai viver no mar. Os próximos 4 anos de sua vida, o salmão vai nadar quilômetros e quilômetros. Ele vai muito, muito distante. E ele passa a ser um peixe de água salgada, vivendo no mar. Depois de mais 4 anos, ou seja, com aproximadamente 6 anos, o salmão, então, ele vai nadar por mais 30 quilômetros. E ele vai retornar ao rio que ele nasceu. Ele não vai para o rio mais próximo. Ele não vai para o rio mais fácil. Podem existir 3 rios naquela região onde ele nasceu. Mas ele vai nadar 30 quilômetros
E ele vai nadar exatamente para o rio que ele nasceu. A pergunta é: como eles são capazes de nadar tantos quilômetros e não se perder? Como eles são capazes de retornar ao rio exato em que nasceram? Como eles não se perdem? Veja, estamos falando do fundo do mar. Não tem ruas, não tem placas indicativas. É tudo muito igual, irmão. Está tudo azul, tudo escuro, tudo igual. Mas ele não se perde. Pesquisas recentes, essa curiosidade, né, despertou os cientistas que resolveram estudar o salmão. Então, pesquisas recentes dizem que o salmão ele tem um senso de direção natural. Ele é guiado pelo campo magnético da Terra. Em outras palavras, aquele peixe tem um GPS natural, que não o deixa se perder. Olha que coisa. Ele nada quilômetros e quilômetros do mar, mas ele tem um senso. Ele sabe para onde ele vai. Ao chegarem no rio que nasceram, aí é aquela cena que você já deve ter visto no Discovery, que ele vai subindo a correnteza e pulando contra a correnteza, os ursos ficam só ali, pá. E ele vai pulando contra a correnteza até que ele chega à cabeceira do rio. E ele, normalmente nasce ali outros salmãozinhos, né? E ele fecha o seu ciclo de vida. Eu creio nisso, o que eu vou falar aqui. Que Deus colocou dentro dos seus filhos um GPS espiritual. Eu creio que Deus colocou no nosso DNA de filho um senso que não nos deixa se perder nesse mar. Está lá no nosso DNA espiritual um desejo que nos conduz a Deus. Uma fome, uma sede do alto, das coisas do alto. Um filho mesmo, quando ele olha para o alto, ele se identifica com o alto. Quando ele olha para o céu, ele se comove com o céu. Um filho, ele tem dentro do coração dele algo dizendo assim, ó: você está nesse mar, você vive nesse mar, mas você não é deste mar, você é lá de cima. E sempre que nós nos afastamos das coisas do alto, e sempre que nós nos esquecemos das coisas de Deus, nós nos afastamos da nossa origem celestial, nós nos tornamos mais infelizes. Aumenta um buraco na nossa alma. Uma dor toma conta da gente dizendo: você tem que voltar. Você está se afastando demais. Esse caminho é errado. E nós somos conduzidos, arrastados para Deus. Nós somos arrastados para o rio que viemos. E eu acho interessante, Apocalipse capítulo 22 diz que do trono de Deus tem um rio. Corre um rio de águas cristalinas. Sabe, o trono, a presença, o lugar de Deus. Nós temos no nosso DNA espiritual um senso de direção. Está no teu DNA espiritual, que não deixa você se perder de Deus. Nós estamos nesse mar, mas nós não somos desse mar. Os peixes desse mar nasceram nesse mar, amam esse mar, vão morrer nesse mar, mas nós sabemos que estamos nadando para o céu. Às vezes contra a correnteza, às vezes contra inimigos perigosos, mas nós sabemos que nós temos um propósito. Nós viemos dele, nós estamos nele, nós vivemos nele, nós somos dele e estamos voltando para ele. Aí, se você olhar em qualquer cultura, você vai ver que Deus está sempre associado ao alto. Raramente isso não acontece. As pessoas associam o pensar em Deus à altura. Mas só que algumas pessoas preferem suprimir essa voz. Há uma voz dentro dele dizendo: ei, esta vida não se resume a este mar. O propósito de tua vida não está aqui apenas nessa existência. Mas ele suprime essa voz. Ele cala. Ele diz assim: eu sou do mar mesmo. Eu não creio que exista nada para mim lá em cima. São pessoas que muitas vezes apagaram ou não ouvem esse GPS natural que está dentro dele, espiritual, dizendo: olha, você foi criado para Deus, você foi criado para um propósito que transcende essa existência, você foi criado para glorificar Deus, você foi criado para cumprir um propósito que Ele estabeleceu. Mas outras pessoas
que estão aqui sabem, nós estamos neste mar de passagem. A gente está nadando aqui por um tempo. A gente está nadando aqui para cumprir algum propósito nessa terra. Mas o nosso alvo não é nesse mar. O nosso tesouro não está nesse mar. O nosso fim não está nesse mar. Nós fomos criados para nadar em direção a Deus. Quem foi criado para nadar em direção a Deus? Quem sente isso aqui, aplaude o Senhor. Dá um glória a Deus aí, diz eu. Aleluia. Eu quero que você fique de pé, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus trouxe você aqui para dizer o seguinte. Talvez os teus pais não tenham te planejado. Talvez você diga, pastor, eu quase fui abortada. Eu nasci dentro de um lar que eu não fui desejada. Talvez os teus pais não tenham te desejado. E eu não posso fazer nada quanto a isso. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não é obra do acaso. E mesmo que você tenha nascido planejado, desejado, sabe, pensado pelos seus pais, não foi apenas os seus pais que planejaram você. Você está aqui nessa noite. Você está nessa terra. Você existe. Porque Deus planejou você. Porque Deus pensou você. Porque Deus tem um propósito para você. E o propósito de Deus é fazer. Você vai vencer as dificuldades desta vida. Você vai passar por muitas situações. Mas eu estou te conduzindo. Por meio das lutas. Por meio das dores. Por meio das decepções. Eu estou te aproximando de mim. Eu estou trazendo você para o meu propósito. Não importa se você se sente perdido, perdida, escute, Deus trouxe você aqui para dizer, ei, eu quero te conduzir de novo para o caminho certo, eu quero despertar em você de novo esse GPS natural, eu marquei na minha agenda, será que você crê nisso? Dia 7 de junho, eu marquei de novo para trazer vida ao teu coração, eu marquei no meu livro essa data dizendo, eu estou mudando a tua vida nesta noite de domingo, e eu trouxe você aqui para dizer que você não é desse mar, que o teu propósito não está aqui nessa terra, que a tua felicidade não está num homem, que a tua felicidade não está numa mulher, que a tua felicidade não está numa droga, que a tua felicidade não está num bar, a tua felicidade está em Deus. Quanto mais você se afastar de Deus, escute, mais distante você estará do teu propósito. E quanto mais distante você estiver do seu propósito, maior será o vazio dentro do teu peito. Porque nesse mar é tudo igual. Você está buscando uma novidade, você está buscando um sentido, você está buscando um propósito, mas escute, não vai encontrar, porque você não é desse mar. Aleluia. Você quer o propósito de Deus para a sua vida? Você quer se aproximar de Deus nessa noite? Ah, pastor, quero porque eu tenho ficado mais triste a cada dia. Então eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que tem pessoas que amam esse mar de pecados. Tem pessoas que até dizem assim, eu sei que existe um céu, eu sei que existe uma eternidade, eu sei que existe um Deus que me criou. Mas todos os propósitos dessa pessoa nunca são ligados a Deus. Ela quer o pecado. Ela quer os propósitos mesquinhos, egoístas, econômicos dela. E apenas isso. Mas existem pessoas que têm fome de Deus. Existem pessoas que o coração está explodindo de sede de Deus. Se esse é o seu caso, é por você que eu quero orar nessa noite.